Olá, caros alunos, espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química, aqui na 11ª classe. Vocês sabem que na última vez que estivemos aqui, estávamos a falar sobre as ligações covalentes e hoje vamos dar continuidade a esse tema, mas vamos falar um pouquinho acerca da classificação das ligações covalentes. Temos aqui dois títulos a analisar: ligações múltiplas e polaridade das ligações. Portanto, são temas não muito complexos, é só prestar atenção e vão aprender bastante. Então vamos a isso. Em primeiro lugar, devemos lembrar que a ligação covalente é uma ligação que envolve partilha de eletrões entre dois átomos. É importante dizer que os átomos partilham pares eletrônicos. A questão é que a quantidade de pares eletrônicos que os átomos partilham nem sempre é igual. Portanto, haverá uma diversificação dos pares eletrônicos. Há ligações que partilham um par, outras dois pares e outras três pares. Então, vocês podem ver ali o texto a dizer que numa ligação covalente os átomos compartilham um ou vários pares de eletrões entre si. E por essa razão, nós vamos ter três tipos básicos de ligação covalente. Temos a ligação covalente simples, a ligação covalente dupla e a ligação covalente tripla. Tudo isso tem a ver com os pares de eletrões que os átomos compartilham. Vamos ver então qual é a diferença entre uma e outra. Temos aqui ligação covalente simples. Na ligação covalente simples, os átomos podem ser iguais ou não, isso não importa, mas o que importa é que eles compartilham apenas um par de eletrões. Ou seja, os átomos compartilham um único par de eletrões. Um exemplo muito comum é a ligação que existe na molécula de hidrogênio, que vocês podem ver ali representada a seguir. Portanto, temos duas representações, uma à esquerda e outra à direita. Na representação da esquerda, vocês podem ver os dois eletrões representados por círculos no meio dos símbolos químicos. E na representação da direita, temos um traço colocado entre os símbolos. Lembre que aquele traço representa o par de eletrões que os átomos compartilham. Então, temos aqui uma ligação covalente simples. Na ligação covalente dupla, conforme o nome já nos pode fazer entender, os átomos vão compartilhar dois pares de eletrões. Ou seja, já não há um, mas sim dois pares de eletrões. E um exemplo concreto deste tipo de ligação está na molécula de oxigênio, que vocês também podem ver ali representada. Reparem entre os símbolos que na representação da esquerda existem 4 eletrões, ou seja, dois pares de eletrões, que são representados à esquerda, ou à direita nesse caso, por dois traços colocados entre os símbolos do oxigênio. Então temos ali a ligação covalente dupla. Na ligação covalente tripla, em vez de um ou dois, vamos ter 3 pares de eletrões a serem compartilhados entre os átomos. Portanto, vocês podem ver no caso da molécula de azoto ou nitrogênio, que os átomos estão a compartilhar 3 pares de eletrões, que podem ser representados por círculos. Vocês podem ver aí à esquerda, 6 círculos que correspondem a 6 eletrões, ou traços, lembrando que cada traço corresponde a um par de eletrões. Portanto, são 3 pares de eletrões, ligação covalente tripla. Portanto, temos ligação covalente simples, quando os átomos compartilham um único par de eletrões. Ligação covalente dupla, se os átomos compartilharem 2 pares de eletrões. E ligação covalente tripla, se os átomos compartilharem 3 pares de eletrões. Uma outra forma de classificar a ligação covalente, ou um outro critério usado para classificar a ligação covalente, tem a ver com a sua polaridade. Portanto, vamos falar da polaridade das ligações. Para compreender este conceito, nós temos que falar um pouquinho acerca da atração ou força de atração que os átomos exercem. Quando os átomos compartilham eletrões, os eletrões são atraídos pelos núcleos desses átomos, tanto de um como do outro nesse caso. Em várias ligações, os átomos exercem a mesma força de atração, enquanto que noutras ligações, os átomos vão exercer forças de atrações diferentes. Ou seja, a força de atração de um será maior do que a força de atração de outro.
E por essa razão nós vamos encontrar dois tipos de ligação covalente, que é a ligação covalente apolar e a ligação covalente polar. Então vamos ver como é que isto funciona. Ligação covalente apolar. A ligação covalente apolar é aquela que envolve átomos que exercem a mesma força de atração. Ou seja, na ligação covalente apolar, a força de atração exercida pelos dois átomos é equivalente. Isso verifica-se principalmente quando os átomos são do mesmo elemento químico. E logo, a probabilidade dos elétrons ligantes estarem próximos de um átomo é igual num e no outro. Não haverá diferença aqui. Então, nós vamos ver um exemplo. Temos ali várias moléculas, várias ligações covalentes apolares. Temos o caso da molécula de azoto, o caso da molécula de oxigênio, a molécula de hidrogênio, a molécula de flúor. Todas essas ligações são covalentes apolares. Vocês podem ver que envolvem átomos sempre do mesmo elemento. Azoto com azoto, oxigênio com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio, flúor com flúor. Nesse caso, os átomos vão exercer a mesma força, logo não haverá polos nem positivo nem negativo. Noutros casos, as ligações poderão ser polares. Portanto, temos aqui a ligação covalente polar, quando a força de atração de um átomo é maior que a força de atração de outro átomo. Ou seja, um átomo atrai mais fortemente os elétrons ligantes do que o outro. Isso vai gerar dois polos. Portanto, vamos ter o polo negativo e o polo positivo da ligação. O polo negativo normalmente tem a ver com o elemento que tem mais força de atração. E o polo positivo vai ser o elemento que tem menos força ou menos poder de atração. Também vamos ter aqui alguns exemplos. Vejam aí várias ligações representadas, todas elas são covalentes polares. Temos a ligação entre o carbono e o azoto no íon cianeto. Temos a ligação entre o oxigênio e o azoto no monóxido de azoto. Temos a ligação entre o hidrogênio e o bromo e o hidrogênio e o flúor. Portanto, todas essas ligações são covalentes polares, pois envolvem elementos diferentes que exercem forças de atração também diferentes. Portanto, vamos repetir, vamos recapitular que quanto à polaridade, temos ligações covalentes polares, que são aquelas que envolvem elementos químicos diferentes, e ligações covalentes apolares, que são aquelas que envolvem átomos do mesmo elemento químico. Bom, para aprender um pouquinho mais, deixo-vos aqui alguns exercícios, algumas questões, nesse caso duas. Resolvam-nas. Se houver alguma dificuldade, estamos à vossa espera nos canais que vocês já conhecem. Continuem a se cuidar e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos. Até breve.